nossa primeira entrevista exclusiva da semana é sobre o mercado de feijão. Uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Clube de Assinantes, aqui para a sua entrevista exclusiva para os nossos amigos. Muito feijão ainda para ser colhido no Paraná. Será que isso vai ter preços depois que deu uma baixadinha aí nas cotações? Quem melhor vai falar sobre isso com a gente é o Evandro Oliveira, analista de feijão e arroz lá na Safra de Mercado, que nos atende de Porto Alegre. Evandro, muito obrigado, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Giovana, boa tarde a todos. Vamos falar do nosso amigo feijão. Isso aí, isso aí. Tem muito feijão ainda no Paraná para ser colhido, Evandro? Pois é, Giovanni, a segunda safra ainda recém se iniciando no país, né? No Paraná, para termos ideia, temos aproximadamente 10% da área estimada para o estado que já foi colhida, né? Recém 10%. No país, o número ainda é muito incipiente, né? E a primeira safra já praticamente concluída, né? A primeira safra restando algumas áreas pontuais no Nordeste. Então agora estamos nessa breve entre-safra, né? Entre aspas, né, Giovana? Uma breve entre-safra, sem uma pressão de oferta, o que deve começar a ocorrer mais para o final do mês ou na virada do mês, mais para o mês de maio, né? Onde teremos uma pressão maior de oferta dessa segunda safra. Segunda safra, Giovanni, que vem com uma projeção de grande volume, né? Um forte aumento de área e um grande volume um maior volume de produção, né? Principalmente da variedade do feijão preto. Exatamente. Evandro, no programa Tempo e Dinheiro, ao vivo hoje, com o João Batista Olive, né, que os amigos conhecem, das 12h30 às 14 horas, um dos telespectadores, comentando, pedindo uma opinião do Vlamir Brandalize, ele disse que estava com cotação na faixa de R$ 240 a saca, né? Quer dizer, ele não situou esse valor, melhor, aonde esse valor foi captado. Mas como que está a média para você? E esse 240, você acha que ele está onde atualmente, Evandro? Perfeito. Nós temos dois tipos de preço, né? Temos que lembrar que temos o preço na bolsa, né? A famosa bolsinha, onde aí vai depender muito da qualidade, né? Então, para a gente pegar como referência um produto extra, que está extremamente escasso nesse momento, né? Então, a gente teve uma maior presença de compradores buscando essa mercadoria extra. Temos que lembrar que a primeira safra foi bastante prejudicada por conta do clima, e tivemos essa escassez de produto de boa qualidade, né? Então, o produto de boa qualidade segue bastante escasso, com indicações até acima de R$ 340 na bolsa. Então, se formos para as regiões produtoras, né, se pegarmos ali o Paraná como uma grande referência para o preço do feijão, o estado do Paraná, as cotações oscilam em torno disso, né, entre 220 até 260, dependendo da região do estado e da qualidade do produto, né? Então, se formos pegar aí um produto de boa qualidade no estado do Paraná, alcança até patamares ao redor de R$ 300. Mas se for fazer uma média para o estado do Paraná, está em torno de 240, R$ 260. O mesmo pode ser visto no estado de Goiás também, com cotações nessa faixa, estado de Minas Gerais, e agora, mais recentemente, o estado do Mato Grosso, né, que era a região que ainda vinha resistindo, teve aí nas últimas semanas certo recuo nos indicativos que começam a operar aí abaixo de R$ 300. Então, de uma certa forma, de uma forma geral, as cotações nas regiões produtoras oscilam entre 240, 260, podendo chegar até R$ 300. Perfeito. E isso tudo está para essa transição entre o fim de uma primeira safra que foi muito prejudicada e essa segunda safra ainda ganhando terreno, mais ainda no Paraná, no resto do país, como você falou, incipiente, são preços
são preços que estão dentro, mais ou menos, de uma régua que você calcula que está razoável para o momento, ou Evandro? Sazonalmente falando, o feijão está com preço de feijão, né? É natural que temos essa pressão de oferta nesse momento. Então, temos que lembrar também que tivemos um impacto do consumo, um consumo que, assim como o arroz, né? O arroz que teve o seu consumo enfraquecido desde o segundo semestre do ano passado. Então, se projetavam, né, cotações muito acima dos picos que atingimos no início desse ano, né, onde o feijão carioca chegou a beirar os R$ 400 e o feijão preto chegou a ultrapassar R$ 450. Então, foi um grande momento onde, obviamente, os produtores aproveitaram e, a partir daí, o consumo é que manda, né? O feijão é um produto amplamente voltado para o mercado interno. Se o mercado interno não reage, não tem para onde os preços subirem, né? Então, essa queda toda no consumo, o comprador se retraiu, o comprador que estava com estoques satisfatórios, e o preço começou a recuar. E desde o mês de fevereiro tivemos um forte recuo nos preços, né? E agora, nesse momento, essa breve entre safra que a gente fala, né? Tivemos uma certa recuperação, né? Então, na bolsinha, os preços se encontram em níveis favoráveis, e aí sim, nas zonas produtoras, algumas regiões já estão operando perto do custo de produção. Isso sim é preocupante, né? Feijão abaixo de R$ 200, falando aí do feijão carioca, já é um indicativo preocupante, porque já começa a operar abaixo do custo de produção do feijão, que é ao redor de R$ 200, né? Regiões que estão mais perto de R$ 300 ainda tem uma certa margem, uma certa gordurinha ainda para trabalhar. Mas, nesse momento, quem pode aproveitar, está aproveitando, né? Porque sabe que a perspectiva daqui para frente é de uma forte pressão de oferta, então esse momento tem que ser aproveitado. Agora, então, se consegue considerar que, por exemplo, se a gente vamos ficar só no Paraná, né, que já está balizado, como você falou, numa média, com exceção aí tirando o extra que pode chegar a 300, você comentou de uma média de 220 a 260. Pois bem, nas regiões de 220, por exemplo, já está chegando no custo de produção. E isso pode fazer com que, nas próximas 2, 3 semanas, isso daí pode chegar a um ponto mais perigoso ainda, Evandro? Com certeza, Giovanni, tem toda a chance, né? As projeções apontam para isso. Por exemplo, temos regiões no estado do Paraná, como Laranjeiras do Sul, como Pato Branco, que já chegaram a operar abaixo de R$ 200. Então, digamos que nas próximas semanas tenhamos uma maior pressão de oferta e, dependendo da qualidade desse produto que vai ser colhido, né? Que acredita-se que vai ser um produto de melhor qualidade, né? Não digo que tenhamos uma grande oferta de feijão extra nessa segunda safra, mas as lavouras do Paraná estão em boas condições. Obviamente, vamos depender também das lavouras dos outros estados, né? Minas Gerais, Bahia e outros estados que tenham a ofertar nessa segunda safra, mas no Paraná tem, então, lavouras em ótimas condições, principalmente as lavouras de feijão preto, né? Lavouras de feijão preto com ótimas condições, e com certeza uma maior pressão de oferta aí na virada do mês pode ser que em maio algumas regiões operem bem abaixo do custo de produção, né? Então, algumas estimativas, né? Claro que a gente tem que ter o pé no chão nesse momento, né? Mas algumas projeções aí já falam em feijão a R$ 150, por exemplo, em algumas regiões, né? A depender da qualidade e da pressão de oferta em cada região, né? Isso tudo depende, né? Mas o produto que vai continuar sendo mais pressionado, com certeza, é o produto mais comercial, né? Seria aquele de nota 8 para baixo, né? Um 7,5 ou até um 7, né? Um feijão nota 7, por exemplo, já tivemos indicações a R$ 120. Ô, Evandro, há cerca de um mês, mais ou menos, conversando com o Alexandre Velho, lá aí do Rio Grande do Sul, da Federal Rosso. associação. Exatamente, me deu branco agora. Pois bem. Eu fiz uma pergunta para ele que talvez vale para o mesmo caso do feijão que eu vou fazer a você. Estava aparecendo muito arroz de péssima qualidade, né, naquele período, com aquelas marcas que aparecem num dia, daqui a 3 dias você nem lembra mais que elas existiram, né?
muita coisa importada, inclusive, um arroz muito diferente daquele nosso agulhinha tradicional. O feijão, a gente já está vendo quase a mesma coisa. Muito feijão ruim sendo vendido. Eu não sei se é resquício da primeira safra ou se é alguma coisa que também estão se aproveitando, alguma janela de importação de alguma origem aí. Você tem uma visão sobre isso, Evandro? Pois é, Giovanni, em questão de importação para o feijão, aí a gente fala mais do feijão preto, né, e outras variedades fora o carioca. Aham. A gente não costuma ter aí uma grande importação. O carioca é a especialidade nossa, né, a coisa Exato. nossa, Aham. como se diz, né. Então, essa perda de qualidade é grande reflexo, sim, da primeira safra, que foi extremamente prejudicada por conta do El Niño. Então, o que a gente tem falado, Giovanni, é que o feijão é uma das culturas que enfrentou as mais diversas adversidades climáticas possíveis, desde excesso de chuvas, estiagens e até granizo, né, como tivemos alguns relatos em São Paulo. Então, muito feijão manchado chegando do estado de Minas Gerais. Aqui no sul, excesso de chuvas também ocasionando perdas de produtividade, feijão com muito problema de beneficiamento, né? Então, Aham. esse feijão com problema de qualidade que vai sendo recebido, ele vai sendo absorvido por marcas que trabalham com feijão mais comercial. A gente tem que lembrar que marcas já consolidadas no mercado de feijão, elas não costumam adquirir esse tipo de produto. Então, a marca que costuma utilizar feijão extra vai procurar o feijão extra e vai pagar o preço que está no mercado, né? Como nesse momento a gente está vendo. A gente está vendo um retorno dessas empresas buscando recompor estoques para as reposições do mês de abril e agora, em breve, já para o mês de maio, né? E não estão conseguindo. Temos uma escassez severa de produto de boa qualidade. E isso tudo, com certeza, é reflexo do El Niño. Temos que lembrar, El Niño de forte intensidade, que prejudicou significativamente tanto a cultura do feijão quanto a cultura do arroz. Perfeito, perfeito. Evandro, você há pouco disse que no começo do ano tivemos aí feijão acima de 400 e até 450 o feijão preto. Pois bem, e pouco antes você disse que o consumidor está lento, né? Está um pouco travado, o que já teria ocorrido com relação ao arroz já no segundo semestre de 2023. Isso está se devendo a quê? Substituição ou realmente eles saíram um pouco da compra porque os preços subiram muito durante o pico da primeira safra, Evandro? Pois é, Giovanna, é uma conjunção de diversos fatores, né? A primeira coisa que a gente sempre costuma falar é que tanto o consumidor de arroz quanto o consumidor de feijão, eles são consumidores de preço. Então, por exemplo, o arroz, se o consumidor vai no mercado e vê o arroz a 6, 7 reais o quilo, e ele enxerga do lado ali um macarrão, algum outro derivado de trigo a 3, 4 reais, ele não vai pensar duas vezes em trocar de produto. O feijão é a mesma coisa. Devemos lembrar que no final do último semestre agora de 2023, o feijão carioca ultrapassou os 10 reais, o feijão preto em algumas localidades com maior escassez chegou a quase 20 reais o pacote. Então, com certeza, os preços foram um grande fator para o recuo do consumo desses produtos, né? Temos que lembrar também o arroz, por exemplo, que em algumas localidades do país o pacote de 5 quilos chegou a 50 reais. Então, com certeza, o fator preço foi um fator que foi dominante nessa mudança de padrão dos consumidores. E outro fator que a gente sempre comenta é que o consumo desses dois produtos, sazonalmente, ele recua entre 1% e 2% a cada safra. Isso por conta de uma mudança de padrão dos consumidores que vão até por uma questão de rotina, né? O feijão, por exemplo, ele é um produto que demanda tempo para o seu preparo, e isso é um fator de muitas discussões no mercado de feijão, na tentativa de inserção, por exemplo, de produtos de produtos prontos, né? Feijão pronto para consumo, algo que facilitaria aí a vida do consumidor, que com a rotina cada vez mais
mais apertada, né, os consumidores têm menos tempo para preparo desses produtos e, naturalmente, eles caem entre 1% e 2% a cada safra. Então, o feijão ele é um dos produtos que mais sofre com isso. E além disso, como você falou, feijão demora mais para ter produto para você preparar e com isso vai gasta bem, né? Porque a R$ 200 do botijão de gás não é todo mundo que pode aguentar, né? Uma coisa que fica um pouco em perspectiva e lança uma certa curiosidade quando você comenta que essa que o consumidor de arroz e feijão é um consumidor de preço, ainda estamos falando de uma camada da população talvez um pouco mais baixa. Mas, de todo modo, ainda que o arroz e o feijão eles possam ser substituídos por macarrão, não é toda hora, né? Quer dizer, você paga R$ 3,00, R$ 3,50 um macarrão comercial, mas você consome na hora. O feijão e o arroz ainda tem uma certa longevidade. Então, isso faz com que o consumidor acabe mitigando um pouquinho, deixa o arroz e o feijão de lá da manhã, vai para o macarrão, aí depois volta lá na despensa no dia seguinte, pega um pouco de feijão, um pouco de arroz e vai fazendo esse mix aí, né? Porque, como você falou um pouco tempo atrás, o consumidor vinha regulando os seus estoques caseiros também, então, né, Evandro? Com certeza, Giovanni. E a gente tem que ver que também os dados que mostram os resultados do varejo, né? O varejo vem patinando há um bom tempo, né? Então, dados, por exemplo, das associações ligadas ao trigo, eles nos trouxeram esse aumento nas vendas dos derivados do trigo desde o final do semestre do ano de 2023. Né? Então, a gente viu que o trigo, por conta dos preços muito atrativos, né? O trigo que estava com uma queda significativa de preços aí nos últimos meses, né? Então essas entidades do trigo nos trouxeram dados mostrando que o trigo teve um avanço nas vendas no varejo, mas a gente tem que lembrar que o varejo vem patinando, né? Seja por um consumidor que esteja gastando menos também, né? Então aquele consumidor que de repente costumava comprar o pacote de 5 quilos, já começou a comprar só 2, e aí começou a colocar outros produtos na cesta, ou migrou para uma marca mais comercial, e assim vai substituindo. A gente tem que saber que o consumidor ele vai fazendo malabarismo como pode, né? A gente tem aquele fator também da classe média, né? Que se diz enquanto tem um avanço na classe média, o efeito renda, né? Quanto mais sobe a renda, tende a reduzir um pouco o consumo de arroz, né? Daí o consumidor vai migrar para outros produtos de outros tipos de culinária, né? Então a gente tem que ver isso também, né? Hoje em dia a gente tem um cardápio na palma da mão, né? Abre um aplicativo, consome o cardápio de qualquer país, e isso vai entrando no gosto da população, que vai adquirindo gostos diferentes, né? Então é toda uma conjunção de fatores, e a gente tem que lembrar que a gente está vindo de uma pandemia, né? E a gente sabe que depois dessa pandemia estamos em um cenário de certa crise, então uma questão de inflacionária e desemprego, toda essa questão ligada à economia, né? Então o consumidor ele está mais atento a esses fatores econômicos e está gastando menos. E os números do varejo mostram isso, né? O varejo vem patinando já há uns bons meses. Como você bem disse, né? Haja malabarismo e o brasileiro é mestre em malabarismo. Evandro, para concluir, quais os últimos números da safra de mercado para a segunda safra de feijão? Para a segunda safra total a gente está falando em torno de 1.440.000 hectares de área, né? E seria um avanço de 9% na área, isso falando na safra total, né? Englobando todas as variedades. Já para uma produção, a gente está falando uma produção em torno de 1.470.000 toneladas, um avanço de 18% na produção total, levando em consideração uma produtividade em torno de 1.021 quilos por hectare. Né? Então, se formos falar do feijão preto, que é o grande destaque dessa segunda safra, né? Feijão preto a gente fala numa área de 283.000 hectares, um avanço de 35% na área de feijão preto,
que deve totalizar uma produção de em torno de 510 mil toneladas, né? Então, o feijão preto há muito tempo não atingia uma produção perto de 400 mil toneladas, né? Antes da pandemia, ainda a última vez que o feijão preto esteve perto disso. Então, um avanço de mais de 50% na produção de feijão preto, grande destaque, uma produtividade em torno de 1.800 quilos por hectare, puxado principalmente pela produtividade do Paraná, né? O Paraná que deve ter uma produtividade bastante elevada. Já o Carioca fica com uma área de 325 mil hectares, uma queda de 9%, uma produção em torno de 516 mil toneladas, uma queda de 9% também, e considerando uma produtividade em torno de 1.590 quilos por hectare. Então, basicamente, né, para a gente finalizar, o feijão preto tendo todo esse avanço de área por conta dos preços extremamente atrativos, né, como a gente falou lá no início das decisões de plantio para a segunda safra, né, meados de janeiro, ali, onde o feijão preto chegou a ultrapassar a marca de R$ 450 e o carioca uma queda na área, com o produtor fazendo o tema de casa, né, ajustando o quadro de oferta e demanda, e fazendo o que tem que ser feito, né? Porque o feijão carioca vinha bem ofertado, fator preponderante para a queda dos preços que chegaram nesse momento aí de atenção. Então, esses são os números aí para a segunda safra. E para eu concluir, posso dizer o seguinte, que o total que vai ter um aumento de área de... deixa eu ver aqui, ou melhor, 1.470 mil toneladas, é isso, né? Mais 18% no total. Né? Mas isso. Dentro desse total, cai o carioca e sobe o preto. Isso. Ok? E aí tem uma variaçãozinha no calpi também, né? Que o calpi, ele calpi tem uma área tal, mas não faz muito verão, né? Não faz muito verão em termos gerais. De todo modo, essa pressão futura que vai vir agora aí, com o avanço da colheita, ela vai vir por conta o preto puxando, dando fôlego para todo o conjunto de feijão, né, Evandro? Com certeza, né? Nessa segunda safra, as duas variedades vão vir com uma produção bastante semelhante, né? Então é outro fato que chama a atenção. As duas variedades em torno de 500 a 515 mil toneladas e, obviamente, essa pressão vai vir toda por conta do feijão preto, né? E aí, como a gente fala, né? Nesse momento, por exemplo, no Paraná já temos indicações ao redor de R$200 por saca para o feijão preto. Então, vamos desenhar um cenário onde tenhamos uma ampla pressão de oferta e leve o preço do feijão preto a R$150, como se projeta. Essa transmissão dos preços até as prateleiras vai levar uma forte queda nas gôndolas do feijão preto, né? O que vai aumentar o consumo do feijão preto, em detrimento ali alguns consumidores que têm que conseguem fazer essa substituição, né? Porque a gente sabe que o feijão preto ele não é amplamente consumido em todo o país, né? Ele tem um maior apelo no sul do Brasil, né? Mas com o consumidor consumindo mais o feijão preto, a tendência é de um recuo nos preços do feijão carioca, acompanhando toda essa queda do feijão preto também. Porque muitas vezes os preços das duas variedades costumam andar juntas, né? Então, toda essa questão de oferta e demanda, mas com certeza toda essa pressão de oferta e queda nos preços deve ser puxada pela variedade do feijão preto. E como você disse, por conta dessa situação, já tem carioca lá, quase no Paraná, chegando a 220, já na linha de custo. Perfeito, né? É isso mesmo, né, meu amigo? Isso, vai ser uma temporada de grandes desafios, né? Por isso que, assim como a gente fala para a cultura do arroz também, o produtor ele tem que focar nos seus custos de produção, né? Outros fatores a gente não tem como lutar muito, não tem como a gente controlar muito, o clima principalmente, né? Então o produtor ele tem que fazer um esforço, focar na gestão, né? É um fator que a gente sempre comenta, é indispensável que os produtores foquem em gestão e uma gestão eficiente focada também nos custos de produção, né? Reduzindo os custos de produção
e alguma forma de proteção também, né? O produtor tem que procurar proteção, seja por uma forma de armazenamento, né? Como produto extras, para o produto extra, muitos produtores têm aí um armazenamento especial que dá a possibilidade do produtor de guardar aquele produto por mais tempo, esperando melhores condições de comercialização, que é uma séria deficiência do mercado do feijão, né? O feijão, por exemplo, nesse início de ano, muitos produtores não tiveram o que fazer, né? Já colheram o produto com certo problema de qualidade e tentaram se livrar o mais rápido possível, com medo de que perdesse ainda mais qualidade, né? Então, aquele feijão de escurecimento lento que a gente fala, o produto extra de escurecimento lento, ele tem que ter uma forma de armazenamento especial para que possa ser comercializado em melhores condições. Então, seria isso, né? Vai ser uma temporada de desafios aí para o produtor. Aquele produtor que conseguir se proteger dessas oscilações do mercado, né, tem que focar nisso, né? Então, nisso tudo, a gestão tem um papel crucial. Feito. Meu amigo, muito obrigado por sua participação. Recado dado. Temos certeza que nossos produtores de feijão que nos assistem e que vão nos assistir nos próximos dias vão observar bastante de perto tudo o que você falou. Muito obrigado, até uma próxima, Evandro. Eu que agradeço, Giovanni. Muito obrigado pelo convite, um forte abraço a todos e até a próxima. Tá bom. A sua entrevista exclusiva do Clube Tempo e Dinheiro sobre feijão, vimos aí. Vai vir pressão pela frente. Normal, porque a safra está andando e o feijão preto é o que vai carregar um pouco desse desafio para o produtor. A gente fica por aqui, amanhã estamos de volta. Até lá.